Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria e um privilégio muito grande poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2021 a revista da editora CPAD, que é a lição de jovens, que traz por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E a lição de hoje, que vamos estar estudando, é a lição de número 11, que tem como título Julgamento Final, Novos Céus e Nova Terra. E o texto do dia diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. A verdade prática, ou síntese, diz: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Então, nós vamos estar estudando neste domingo acerca desse julgamento final, e a implantação de novos céus e nova terra. E os objetivos desta lição são três, e o primeiro deles é mostrar que, segundo as Escrituras Sagradas, haverá um julgamento final. Segundo, explicar que haverá novos céus e a nova terra, e mostrar que a alma é imortal e que a vida não cessa, e eu acrescento aqui, após a morte. Como muita gente pensa, né? Muitas pessoas pensam que morreu, acabou, não existe mais nada, zerou tudo, e não é bem assim. Então, nós vamos estar vendo aqui no último ponto que a alma do homem é imortal. O corpo perece, o corpo volta ao pó, se desfaz com os anos, mas a alma continua viva. É uma tremenda loucura e ignorância, podemos dizer assim, de pessoas que hoje estão enfrentando aí diversos problemas, tanto da ordem financeira, conjugal e perseguições, enfim, e acha que se der fim à sua vida, os problemas vão estar resolvidos. Na verdade, cessa um problema aqui, mas começa um outro problema, logo que ele sair do corpo. Porque como a alma é imortal, ninguém tem o direito de tirar sua própria vida. Então, quando a pessoa tira a sua própria vida, então ele desce para o abismo, para um local de sofrimento. E o pior, mesmo arrependido por ter feito a maior bobagem da história, ele não tem como retornar para fazer diferente daquilo que ele fez. Então é preciso a gente atentar para isso. Muito bem. O texto bíblico está registrado em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 a 15, capítulo 21, do verso 1 a 3, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, a palavra é essa: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui essa leitura. Essa leitura ela foi dividida primeiro no julgamento de todos os seres humanos que viraram as costas para Deus. Em segundo lugar, nós vemos nesse episódio aqui que o mar, e o inferno devolveram os mortos que eles tragaram. E por fim, João vê a nova Jerusalém descendo adereçada como uma noiva ao encontro do seu esposo. Esse
é como diz aqui o texto bíblico: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, esse período está falando aqui do milênio, quando o Senhor Jesus governará para toda a humanidade. Então, é o Senhor habitando com a humanidade, com os povos, né? Porque aqui não é apenas o povo escolhido de Deus, mas todas as nações da terra estarão convivendo com o Senhor e o Senhor com eles. E o ponto 1 vem falar sobre o julgamento final. E nesse julgamento final vai ter um presidente. E esse presidente, segundo nós vamos ver aqui no comentário, é Jesus Cristo, pois ele é aquela pessoa que recebeu as qualificações por conta da sua obediência, por conta da sua humilhação voluntária, por ter se esvaziado de todo o privilégio da sua divindade e assumido a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, conforme está registrado em Filipenses capítulo 2, verso 7. Em decorrência de sua submissão ao Pai, Jesus foi exaltado soberanamente e restituído à sua posição apropriada. Deus o exaltou soberanamente, e toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, conforme registra ainda Filipenses aqui no capítulo 2, versículos 5 a 11. Esta certamente será uma cena do juízo final. Então Jesus não vai estar lá de qualquer maneira, ou porque ele é Deus, mas ele conquistou isso. Esse direito o Senhor conquistou, porque ele veio, entregou a sua vida, ele foi humilhado, ele deixou o seu trono de glória, ele deixou a adoração que tinha lá no céu, na glória, e veio se tornar como homem, sofreu dores, canseira, enfado, tudo que nós passamos, Jesus passou. A única diferença é que nós somos pecadores e Jesus nunca pecou. É por isso que ele tem essas credenciais para poder sentar naquele trono para julgar as nações, porque a oportunidade foi dada a todas as pessoas, mas aquelas pessoas que não aceitaram. Então, o Senhor Jesus as julgará com todo o direito, porque Deus delegou a ele esse direito e diante dele todo joelho se dobrará. No segundo ponto aqui, nós vamos ver que existe lá também vários livros, e aqui está no plural. E nesse dia, esses livros serão apresentados diante do juiz, que é o Senhor Jesus. A Bíblia faz referência a livros no juízo final, os quais conterão certamente os registros das obras dos homens e menciona especificamente o livro da vida, conforme registra aqui Filipenses capítulo 4, verso 3, Apocalipse capítulo 3, verso 5, capítulo 13, verso 8, capítulo 17, verso 8, capítulo 20, versículo 12, capítulo 15, capítulo 12, e versículo 15, capítulo 21, verso 27 e capítulo 22, 19. O Espírito Santo, nos Salmos 56, verso 8, 69, 28, 139, 16, revela também a existência de um livro de Deus onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, o profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 7, verso 9 e 10, como João, lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 12, viu no juízo final livros sendo abertos. Jesus, por sua vez, mencionou a importância de se ter o nome escrito nos céus, conforme registra Lucas, capítulo 10 e verso 20. Então, nesses livros, irmãos, a gente vai fazer menção aqui, trazendo à memória um fato muito importante. Primeiro, os arrebatados, como os que morreram, já ressuscitaram, e os vivos foram arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, ok? Então, aqui nesses livros, está dizendo que abrirão-se os livros. Nesses livros estarão ali registrados a conduta de todos os homens, de todos os seres humanos, desde a época de Adão. Tudo que foi feito de errado está anotado lá. E tem mais uma. No livro que o nome de alguém não aparece, ele também está condenado. Porque tem pessoas que às vezes nem o nome vai estar escrito lá, entendeu? Então essa pessoa automaticamente já está excluída. Então diz assim, evidentemente Deus não precisaria de livros para tomar nota de todos os fatos. Entretanto, a abertura dos livros
evidencia a onisciência de Deus em relação a todos os atos praticados pelos homens, assim como o conhecimento do que há de mais profundo no pensamento e sentimentos humanos. Aos Romanos, Paulo afirma que chegaria um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo, conforme registra Romanos capítulo 2, verso 16. Semelhantemente, a abertura do livro da vida será a prova cabal para os que reclamarem da condenação no juízo final. Pois muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, 22, 23. O juízo divino não respeitará a aparência da piedade. Por isso, devemos atentar para a manutenção de uma fé sincera e comprometida com a verdade. Em Apocalipse 21, 7, o Senhor afirma, quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, irmãos, naquele dia, muitos dos que não vão conseguir serem levados pelo Espírito Santo ao encontro do Senhor, pessoas que hoje se diz não somente cristão, mas se diz também pastores, bispos, apóstolos, enfim, essas pessoas elas vão estar naquele dia lá na presença do Senhor. E elas vão alegar que no nome do Senhor eles fizeram muitas coisas, curaram enfermos, expulsaram demônios, enfim, fizeram bem para muitas pessoas. Mas o problema não está no que elas fizeram ou deixaram de fazer. O problema está no comprometimento delas com o Senhor. Porque o Senhor, antes que você saia por aí falando de Jesus para um, dando esmola para outro, ajudando o outro, e, enfim, praticando o amor, a caridade, o Senhor quer que você tenha com Ele um comprometimento real. Esse comprometimento com o Senhor, ela tem que ser verdadeira, porque o Senhor, Ele não olha para a aparência, como nós vimos aqui. O Senhor não vai se impressionar com aquele semblante de piedade, com aquele semblante de humildade. Porque o Senhor, antes de olhar para o teu exterior, Ele está olhando para o teu interior. E é dentro de você que está a verdadeira resposta para aquilo que você é ou não. Então, eu posso fingir, eu posso usar uma máscara, eu posso enganar as pessoas de modo que elas vão me ter como um santo homem de Deus. E, na verdade, eu não sou nada disso, porque o Senhor que realmente mede a temperatura e que sabe o grau de comprometimento, Ele não está olhando para a minha aparência de santidade, mas Ele está olhando para dentro de mim e vendo até que ponto eu estou comprometido com Ele, sou fiel a Ele, e ando nos seus estatutos e guardo os seus mandamentos, ok? Então, é isso que a gente tem que levar em conta. E muitas pessoas estão fazendo o trabalho de um cristão, sim. Estão evangelizando, estão tirando pessoas aí que estão indo para o inferno, estão resgatando vidas, e muitas dessas pessoas naquele dia estarão com o Senhor no céu. Elas serão arrebatadas porque elas vão assumir de fato o compromisso com o Senhor. Mas essas pessoas que hoje servem de canal de bênção, digamos assim, para essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, eles serão deixados para trás, porque eles nunca se comprometeram com o Senhor. Simplesmente pregaram como Paulo diz, né? Por vanglória, eles pregaram por egoísmo, para se aparecer, entendeu? Para se achar o mais inteligente, o mais bonito, o mais eloquente, o mais santo, o mais espiritual, e vai por aí afora, é uma lista enorme. Nós precisamos atentar para isso. Você pode ser deixado para trás por não estar vivendo uma vida de fidelidade a Deus. Imagine, trazendo isso para o natural e humano, um homem que é casado com uma esposa civilmente e na igreja, como se costuma dizer, né? Casou no cartório, casou na igreja, então está sacramentado ali, mas ele não é fiel à sua esposa. Ele convive com ela, ele não deixou ela, mas ele continua namorando com o mundo. Ele não leva a sério o compromisso, a fidelidade que ele assumiu com aquela mulher. Então a mesma coisa é no que diz respeito a muitos pregadores do Evangelho, a muitas pessoas que estão hoje fazendo parte aí de comunidades, de congregações, de ministério. Eles estão lá, eles estão trabalhando para Jesus, eles estão fazendo uma obra, e às vezes uma obra até bonita, mas ele particularmente, ele não assumiu nenhum compromisso verdadeiro com o Senhor, porque ele continua transigindo com o pecado e namorando o mundo.
Então precisamos ter cuidado com isso. E o terceiro ponto vem falar sobre o destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, 18. No juízo final, como acontece no tribunal do júri, o juiz que preside a audiência apenas aplica a pena. Assim, todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. Naquele dia apenas conhecerão qual a recompensa receberão por suas obras infrutíferas. O destino final, inevitavelmente, será a eternidade no lago de fogo, conforme registra Apocalipse, capítulo 19, verso 20, capítulo 20, verso 10, capítulo e versículo 14, e capítulo 20, versículo 10, 14 e 15, e capítulo 21, verso 8. Vale ressaltar que esse lugar de tormento não foi feito para os homens, e sim preparado para o diabo e seus anjos, conforme está registrado em Mateus 25, verso 41. Portanto, os ímpios não serão condenados a este lugar por vontade divina, mas por conta de suas escolhas pessoais. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam, conforme registra Ezequiel no capítulo 33 e versículo de número 11. Então nós vemos aqui nesse ponto aqui, que é o destino dos condenados, Jesus, ele não vai condenar as pessoas porque Jesus é mau. E muitas pessoas hoje ainda diz, não, imagina que Deus vai fazer isso ou aquilo com as pessoas. Deus é amor, Deus é misericórdia. Que Deus é esse? Que vai salvar uns e vai condenar outros ao inferno. E na verdade, a salvação ela foi outorgada, ou ampliada para todas as criaturas. Deus não vai pegar ninguém, e muito menos Jesus vai pegar alguém e dizer assim, não, você vai ser crente, querendo ou não, você a partir de hoje você é um cristão. A salvação ela está ampliada a todas as nações. A prova disso é o que está registrado em João 3,16. Quando nós lemos ali esse versículo, o versículo 16 está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação ela está franqueada a todas as pessoas. O problema é que as pessoas não creem, como diz aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A condenação ela está exatamente não crer no sacrifício de Jesus e aceitá-lo como Salvador. Então não é que Deus vai jogar essas pessoas no Geena. Como vimos aqui, o Geena, ou o Lago de Fogo, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas muita gente vai fazer companhia para eles lá, para Lúcifer e todos os seus anjos, aqueles que o seguiram na rebelião. Mas por que vão estar lá? Porque não creram, porque não aceitaram, porque duvidaram. Então, quando eles acordarem para esta realidade, já não terá mais chance. Porque ali nesse tribunal não haverá mais lugar para arrependimento. Condenado eles já estão. Ele foi dada a sentença e agora eles se apresentam diante do juiz para receber a condenação e aonde eles vão ficar aprisionados. Ou seja, o juiz ele vai dizer simplesmente, olha, você é culpado disso, você é culpado disso e disso e disso. Então eu condeno você a 30 anos de prisão, a 15 anos de prisão. Então o juiz ele vai bater o martelo ditando ali quantos anos ele vai ter que cumprir aquela pena. Nesse caso aqui, é para sempre, é eternamente. Então não é por 30 anos, eles vão ficar lá eternamente. É um local onde eles vão sofrer por toda a eternidade. Ok, irmãos? Então nós precisamos atentar para isso. Você não é salvo por meio de obras. Você é salvo porque você creu em Jesus e foi batizado. E hoje, se você pratica boas obras, você não é crente, para praticar boas obras. Você pratica boas obras porque você é um cristão e você pratica o amor, ok? Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vamos estar vendo aqui sobre novos céus e nova terra. E aqui o primeiro ponto vem falar sobre o fim do mundo,
Diz aqui que o cataclisma final da existência é tratado no contexto bíblico tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto por Jesus e os apóstolos em um Novo Testamento. Aí temos aqui referências de Isaías 34, verso 4, 51, verso 6, Mateus capítulo 13, 39, capítulo 24, versículo 3 e 14, Marcos capítulo 13, verso 7 e 31, 1 Coríntios capítulo 15, 24, 2 Pedro capítulo 3, verso 7, 11 e 12, Apocalipse capítulo 20, verso 11. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, conforme 1 Coríntios 15, 24. Esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor assentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 20, verso 11. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. A terra contaminada pelo pecado não existirá, ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. Então, eles vão desaparecer. Eu não sei explicar isso, mas a prova é que a palavra de Deus diz que os céus fugirão da sua presença, a terra fugirá da sua presença. E essas pessoas, elas estarão diante do Senhor para ser julgadas. E quando tudo isso acontecer, então virá o fim. E aí será implantado um novo reino. Aí já não será mais essa terra contaminada, já não será esse ar poluído, já não será mais esse céu que foi bombardeado milhares de vezes, porque haverá novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no ponto 2, está falando, dando embasamento ao que acabamos de dizer, que é a questão da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o lar eterno e destino final dos salvos. Ela já existe no céu, conforme está registrado em Gálatas, no capítulo 4, verso 26, e Filipenses, capítulo 3, versículo 20. É a cidade que Abraão anelou, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 10, 13 a 16. Deus prometeu que habitaria com os homens, e eles seriam o povo de Deus, e o Pai Celeste estaria com eles para sempre. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Nesta cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, conforme registra Apocalipse 21, 22. O seu material é constituído de pedras preciosas. Nas 12 portas da cidade estão os nomes das 12 tribos de Israel, e em seus fundamentos os nomes dos 12 apóstolos. A adoração será perpetuamente, e os salvos desfrutarão de paz e alegria eterna. Nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus faz menção a várias recompensas que existirão na Nova Jerusalém. Primeiro, comer da árvore da vida, no paraíso de Deus, alimentar-se do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome escrito, vestimentas brancas, o direito de sentar-se com Jesus em seu trono. No entanto, esses privilégios só serão concedidos aos que vencerem. Apocalipse, capítulo 2, verso 7 e versículo 17, capítulo 3, versículo 21. Esse privilégio é somente para os que vencerem, irmãos. Seja sendo fiel a Deus nesse plano, nessa era, aguardando o momento do Senhor Jesus, a sua volta, o seu retorno, seja coletivamente ou através do anjo da morte, que muitas vezes vem sem mandar telegrama, sem mandar WhatsApp, sem telefonar, sem mandar uma carta, sem mandar recado. Ele chega no momento em que você muito espera. E quando o anjo da morte chega, ele não volta com as mãos vazias, a menos que Deus intervenha. Mas se Deus não intervir, ele não vai voltar com as mãos vazias. Ele chega para levar. Então chegou o momento, então você vai ao encontro do Senhor. Se você estiver preparado, é claro. Se você não estiver preparado, porque tem gente que ainda está se preparando para esse dia, e a questão não é estar se preparando, a questão é estar preparado. Eu costumo repetir aqui uma frase que por muitos anos eu ouvi na Rádio Marumbi, não me lembro o nome do locutor que fazia
aquele programa lá, e ele sempre dizia: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E isso gravou na minha mente, no meu coração, e é algo que eu tenho, trabalhado em cima disso. A cada dia que amanhece é motivo para que eu me aproxime mais de Deus, me coloque mais na presença de Deus, porque eu não sei qual é o momento em que eu estarei na presença do Senhor, que estarei indo ao encontro do Senhor. Pode ser coletivamente e pode ser individualmente. Assim como o Senhor Jesus tem vindo para muitos irmãos e irmãs, e nesse exato momento que eu estou falando com você, falando com os irmãos, eu acredito que muitos estejam sendo transladados agora pelo anjo da morte ao encontro do Senhor, e outros já estejam sendo velados para serem os seus corpos sepultados, porque já foram ao encontro do Senhor. Então, o arrebatamento da igreja, irmão, não cessou, ele está em evidência, Coletivamente, ainda não aconteceu, mas individualmente está acontecendo todo o santo dia, toda a santa noite e a todos os momentos. Os que estão preparados estão sendo colhidos. Está com o Senhor. E essas pessoas ainda não estão nessa festa gloriosa que vai acontecer, mas eles estão indo para o paraíso, aguardar o momento da vinda de Jesus para receber os seus corpos de volta. Aqueles que não têm Jesus, eles estão descendo ao abismo, para um local de sofrimento, para aguardar o dia do juízo, para receberem os seus corpos de volta e poderem se apresentar diante do Senhor para receber ali o decreto da sua condenação eterna. Que Deus nos guarde e nos ajude a estar na presença do Senhor, aguardando o glorioso momento da sua vinda. No ponto 3, ou no tópico 3, nós vamos estar falando aqui sobre a alma, sobre a alma que ela é imortal, e a vida não cessa, como disse a princípio, ela não cessa com a morte. Muitos acreditam nisso, inclusive algumas alas evangélicas acreditam que quando a pessoa morre, ele desce lá para a sepultura e lá cessa tudo. Só no dia da ressurreição é que ele vai voltar à vida de novo. E isso é errado. Biblicamente está errado. Esse pensamento, essa teologia está furada. Não é bem assim, ok? É por isso que, por conta disso, muitas pessoas resolvem dar cabo da sua vida porque acha que morrendo ele vai se livrar de um sofrimento. E, na verdade, ele se livra de um pequeno problema, de um pequeno sofrimento que, com calma, com paciência, ele poderia administrar e passar por esse problema, e agora, tirando a sua vida, ele já desce para o abismo, perde a sua salvação, se era um cristão, e vai aguardar o dia do julgamento final, onde vai ser condenado. É muito sério isso. As pessoas precisavam ler a Bíblia e precisavam orar muito mais e pedir ao Senhor discernimento, porque o Senhor dá discernimento através do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto aqui, sofrendo para sempre. Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente refutadas nas Escrituras: o universalismo e o aniquilanismo, o aniquilacionismo. A primeira acredita que todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás. A segunda, em linhas gerais, ensina que a alma é mortal e, por essa ótica, a vida cessará para os que forem lançados no lago de fogo. Quer dizer, a pessoa tirou a vida, morreu, acabou. Se ele for lançado no lago de fogo, ele também se acaba lá dentro e pronto. Está tudo furado isso aqui, está errado, As Escrituras nos levam por um caminho bastante diferente. Em Mateus, no capítulo 25, 41, Jesus menciona fogo eterno e mais adiante arremata: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, 46. Em Apocalipse, no capítulo 20, verso 10, está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ora, o diabo foi lançado pelo menos 1000 anos após o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E mesmo depois de tanto tempo, os que inauguraram o lago de fogo não foram consumidos. Certamente não o serão nunca. Assim sendo, o aniquilacionismo não possui respaldo bíblico. O restante do versículo fulmina a possibilidade de universalismo ser uma doutrina verdadeira.
a trindade satânica será atormentada para todo sempre. Então, irmãos, as pessoas que morreram e que estão morrendo sem Cristo, porque viveram na iniquidade, viveram na prática do pecado, da imoralidade, quando eles morrem, eles são arrastados para o abismo. E eu falo isso, irmãos, com conhecimento de causa, pois muitos anos, por muito tempo, não muitos anos, mas por muitos meses, eu trabalhei no centro hospitalar, eu fui auxiliar de enfermagem por um bom tempo e eu vi muitas pessoas passarem dessa vida para outra. E eu vi pessoas cristãs morrerem quando se aproximava o anjo para levá-lo. Ele demonstrava uma paz, uma alegria, o seu rosto ficava com aquele sorriso esboçado, porque essa pessoa estava pronta, preparada para ir para um lugar tranquilo. Acredite se quiser ou não. Mas, por outro lado, eu vi pessoas lutando, se mexendo e fazendo cara feia, sabe? Não conseguia falar nada, mas ficava, sabe, fazendo aquele barulho estranho e morria. E era uma coisa feia de ver, porque a pessoa estava vendo para onde ia. E não tinha como segurar. A alma não consegue ficar mais de volta, porque chegou o momento de sair do corpo, irmão. Então sai mesmo, não tem como ficar. E essas pessoas descem para o abismo, para um local de sofrimento. Infelizmente, tem muito crente que não acredita nisso. Infelizmente, existe pastor que também não acredita nisso. E tem muitos pentecostais que também não acreditam nisso, infelizmente. Eu não posso fazer nada, mas essa é uma realidade, é Bíblia. E Jesus não ia contar uma história de carunchinha, irmão. Jesus não era de contar piada para ninguém dar risada. E ele conta a história do rico e do Lázaro. Então, quem não tem Jesus desce para o abismo. É um lugar que está reservado para prender e manter a alma daqueles que não têm compromisso com Deus. E ali o Senhor diz em Mateus, há choro e ranger de dente. Porque a pessoa está consciente de que ele deixou passar N oportunidades na sua vida. Ele teve tudo para fazer diferente e não fez. E o pior de tudo, agora ele não pode voltar mais. Porque o seu corpo foi sepultado, está se decompondo, ou se já decompôs. E ele não tem como voltar. Ele está aprisionado. Não existe esse negócio de alma ficar vagando por aí, como algumas pessoas também acreditam, que recebe o espírito de fulano para dar recado para Beltrano. Não, isso também não existe, irmão. Morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meio termo, não tem purgatório. Não volta transformado numa borboleta, ou num jumento, ou numa vaca. Não, essas coisas é coisa do diabo. Só existe dois caminhos. E a palavra de Deus diz que para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. E o inferno aqui nós podemos traduzir como sepultura. Né? Infernos é uma palavra em latim. Infernos, Seol e Hades é grego e hebraico. Mas as três funcionam do mesmo jeito. É sepultura, é lugar de mortos. Né? Agora, o local do sofrimento é um abismo. Eu não sei se é no centro da Terra, se é em outro planeta, aonde que é. Mas que existe, existe. E quando a pessoa morre sem Jesus, ele é levado para lá. E aqueles que morrem com Cristo, que abrem um sorriso maravilhoso no rosto quando chega o momento de partir, eles vão ao paraíso, aguardar o momento em que a trombeta soará e eles receberão de volta os seus corpos, se apresentarem diante do Senhor e estar com ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui diz ainda sobre uma relação mais profunda, uma promessa maravilhosa das Escrituras, está em 1 João 3 e 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Agora na ilha de Patmos, João recebe a confirmação, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois, ao vermos a face do Senhor Jesus, desfrutaremos do impacto total de sua glória, anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. A segunda parte do versículo vai mais além e revela a quem pertenceremos para sempre, o que acarretará que teremos em nós o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, conforme está registrado em Éfeso capítulo 4, verso 13, Hebreus capítulo 1 e 3.
semelhante ao Senhor, seremos perfeitos em justiça e santidade. Com essa promessa, vê-se claramente cumprido o desígnio eterno de Deus, manifesto em 2 Coríntios, capítulo 3, 18. A vida nunca cessará, seja no céu ou no lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Marcos, capítulo 9, versículo 44 a 46 e 48. Então, irmãos, aqui está a prova cabal do que vai acontecer naquele dia. E para que nós possamos escapar desses malefícios aqui, nós precisamos atentar para a nossa salvação. Nós precisamos despertar desse sono, né? Porque a palavra de Deus diz que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu não sei quantos anos você tem de cristão. Você já tem 10 anos, 15 anos, 50 anos. Mas uma coisa eu digo para você. A tua salvação hoje ela está mais perto de você do que quando você aceitou a fé lá atrás, ok? Como está de mim também. É por isso que nós precisamos estar preparados. Porque, oxalá que Jesus viesse coletivamente, todos juntos fossem ao encontro do Senhor. Mas o Senhor está vindo individualmente para muitas pessoas. Então nós precisamos estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas a palavra de Deus nos orienta a que estejamos vigilantes e de pé, para que quando o Senhor bater na porta, logo nós possamos abrir a porta e recebê-lo. Ok? Então a conclusão diz: o juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra. Entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo, e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha individual. O livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares. Mais uma vez fica aqui, explícito que Deus ele não colide com o nosso pensamento e com as nossas decisões, por conta do livre-arbítrio. Então, sou eu que escolho, sou eu que decido o que fazer. Eleito eu fui desde antes da fundação do mundo. Mas essa eleição, ela está condicionada à maneira como eu vou administrar isso. Então que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor fale mais profundamente ao teu coração através do Espírito Santo, que Ele te esclareça alguma dúvida. Se você quiser fazer o seu comentário, fique à vontade, faça o seu comentário, faça a sua pergunta. A você que já é inscrito no canal, Deus te abençoe e abençoe a sua família. Eu quero pedir a você que continue compartilhando esses vídeos com as pessoas, principalmente aquelas que não são crentes, aquelas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, aquelas que deu uma esfriada na fé, porque eu tenho convicção de que esta é uma palavra de fé, de esperança e de vida eterna, e pode trazer um grande despertamento para esses irmãos e irmãs que estão aí à margem do caminho, ou à beira do caminho, desistiram da caminhada, ok? Continue deixando aquele like. Esse like, irmãos, é importante, porque quanto mais pessoas dá o seu positivo, mais o YouTube vai propagar isso para outras pessoas e podemos alcançar muito mais gente. Temos aí um bom número de visualização, agradeço aos irmãos que têm visualizado os nossos vídeos, têm aprendido com a palavra de Deus. Não sou eu que ensino, mas é o Senhor Jesus, através da minha pessoa, que tem trazido esse conhecimento aos irmãos. E cada aula eu digo que eu aprendo um pouquinho mais, reciclo um pouco mais aquilo que eu já tenho aprendido. E eu creio que em breve o Senhor nos levará daqui para estar com Ele eternamente. A você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, venha fazer parte dessa família. Vamos nos tornar aí um grande povo que serve a Deus e aprende a palavra de Deus a cada dia. Esse é o intuito do nosso coração, é trazer sempre uma mensagem de fé, de esperança e de vida eterna. E essa mensagem ela é uma mensagem salutar para os nossos dias. Por quê? Porque ela traz um despertamento para nós. Quantos crentes estão vivendo uma vida assim de comodismo, vivendo assim uma vida largada. E eu acho que esse é o momento em que nós devemos nos voltar para Deus, ter mais comunhão com o Senhor e estar atento, vigilante, para que a qualquer momento possamos estar indo ao encontro dele nos ares. Então que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.